Oi, gente! Iniciamos o tão esperado Filosofia Viva, o programa aqui no seu YouTube, que nós vamos discutir, conversar sobre a filosofia. Mas uma filosofia de uma maneira um pouco diferente. Por que filosofia viva? Porque nós não vamos tratar dos mortos. Nos perdoem agora os mortos, que descansem em paz. Mas vamos falar da filosofia de agora, dos nossos filósofos vivos, daqueles que estão nas salas de aula nesse momento, que estão nos campos, nas cidades, nas ruas, que estão pensando em conceitos, que estão buscando em soluções para o mundo de hoje, um mundo conflituoso, um mundo difícil, um mundo cheio de divisões. E para essa solução, para esse tipo de mundo que se apresenta, nós precisamos de uma filosofia nova, uma filosofia viva, não desprezando o conhecimento do passado, não desprezando os pensadores que fizeram a tradição filosófica. Eles nos servem de arcabouço, nos servem de orientação, nos servem de norte, mas nós temos que apresentar conceitos novos para dar cabo de problemas novos, problemas que fazem um mundo novo. E se nós não cuidarmos desse mundo, o que restará dele, olha, eu não sei bem com certeza o que nós podemos ter. De qualquer forma, iniciaremos o nosso Filosofia Viva por um termo que vocês desconhecem, que o mundo desconhece, que não existe ainda, que vai ter origem aqui, que é o tema do frequencialismo. O frequencialismo é um conceito filosófico, uma expressão cunhada por mim, para dar origem a um tipo, a uma maneira, a um sistema novo, um sistema filosófico de compreensão e de visão de mundo, de estabelecimento de realidade, o frequencialismo. Mas o frequencialismo ele vai se apresentar para vocês de uma forma, de uma maneira espontânea, uma maneira natural, né? Uma maneira frequencial. Então nós vamos iniciar o primeiro episódio de Filosofia Viva falando do início da frequência, ou que nós imaginamos pelo menos que é o início da frequência, que é o Big Bang. O Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. Não foi explosão, nem deu origem ao universo, mas é assim que se entende. Então vamos lá. O Big Bang é uma expressão cunhada dentro do mundo científico para demonstrar como foi que surgiu aquilo que nós conhecemos como universo. Vocês já ouviram falar, possivelmente, da teoria do Big Bang, né? Que todo o universo surgiu de um ponto muito pequeno, tamanho de um grão de areia, uma ponta de caneta. Existem várias ilustrações a respeito da dimensão. O fato é que os cientistas não têm a menor ideia de qual seria a dimensão desse ponto inicial, né? Se é que ele teria uma dimensão, ele não tem uma dimensão, porque se ele é antes do estabelecimento do espaço e do tempo, não tem espaço nem tem tempo, então não tem dimensão, tá? Mas vamos lá, tá? Como eu vou tentar explicar para vocês o Big Bang de uma forma conceitual, sob o prisma filosófico, né? Toda vez que entrar o conceito científico, ele vai entrar de uma forma imperfeita, ele vai entrar de uma forma alegórica, porque eu não posso explicar para vocês aqui toda a parte científica. Quem quiser ver a parte epistemológica, científica, vai ter que procurar isso de outra via. Eu estou aqui preocupado com a questão filosófica, então vou ser genérico quando eu tratar de termos científicos, né? Porque o Big Bang, embora seja um tema científico, ele influencia absolutamente no que se conhece por filosofia. Mas vamos lá, tá? Nesse minúsculo ponto, sem dimensão, sem espaço e sem tempo, num universo não existente ainda, num longínquo 14 bilhões de anos atrás, veja bem, gente, 14 bilhões de anos atrás, o ano é a rotação da Terra em translação ao Sol, o período que ela faz essa translação.
não é referência de universo, não serve para nada. Esse ano é uma linguagem quase que aleatória, uma linguagem quase que metafórica, quase que poética, quando nós falamos de anos, tá? O ano é só uma relação de tempo entre Terra e Sol, não tem nada a ver com o universo, mas, né, para todo mundo entender mais ou menos o que seria essa relação de tempo, então nós vamos chamar de 14 bilhões de anos atrás surgia o nosso universo através de uma emergência. Pronto, vamos lá, primeira palavra. Emergência. Emergência, gente, que eu estou falando aqui não é sair correndo para o hospital, ou ambulância, o perigo, fogo, bombeiro, não é nada disso. Emergência é aquilo que emerge, aquilo que surge, aquilo que aparece, tá? Então a emergência se dá, tá? Isso preserva, gente, lembra que eu falei que eu estou falando de filosofia, tá? Estou falando de ciência. Isso preserva, primeiro, a ideia de Deus, tá? Então todo mundo agora que está no conceito da existência de Deus, da teologia e tudo mais, fiquem tranquilos, tá? A emergência preserva o conceito de Deus, tá? Por quê? Porque o que primeiro surge é a emergência, ela surge do nada, tá? Então aí reside o mistério, reside o não conhecimento, a não ciência, a crença, a metafísica, a física, a mecânica quântica, sei lá você pode chamar de um monte de coisa, tá? Mas de qualquer forma nós estamos falando então que surge através da emergência. E o que surge através da emergência, gente, o que é? Tá? A frequência. A frequência é o que surge depois da emergência. Tá? E o que seria, gente, a frequência? Tá? Após emergir algo, seja lá o que for, no caso, um fóton, um processo de fusão entre matéria e antimatéria, um processo de frequencial, de repetibilidade. Tá? Então nós vamos chamar isso, para ficar mais simples, gente, de fóton, tá? Vamos resumir aí. O fóton, tá? Surge a luz. Isso não lembra lá aquela parte lá? Haja luz, fiat lux, né? Haja luz e houve luz, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, tá? Gênesis 1, né? Primeiro capítulo da Bíblia. De qualquer forma, a emergência possibilitou o aparecimento da luz, do fóton, tá? Esse fóton se organizou através de frequência, se organizou de diversas formas, tá? Entre essas formas, tá, ele se organizou na forma de prótons, elétrons e nêutrons. Ele se organizou de uma forma atômica, o que nós chamamos de átomo, e deu origem a uma partícula que a gente chama de hidrogênio. Hidrogênio, hélio, mas é como eu falei para vocês, nós estamos falando de ciência, então vamos ficar aqui só no hidrogênio. Faz de conta que era só hidrogênio, tá? Era mais do que hidrogênio, mas vamos ficar só no hidrogênio. O hidrogênio, gente, é a forma mais simples de um átomo. É um elétron e um núcleo. E o elétron girando em torno do seu núcleo, girando de uma maneira, de um modo frequencial. E a frequência dá origem ao primeiro átomo. Então o que é o universo, gente? O que é o universo? Vamos lá? É hidrogênio. O universo é hidrogênio. A partir da emergência, o universo é hidrogênio. É um fóton girando em torno do seu núcleo, fazendo um átomo. E um átomo, esse primeiro átomo, que só tem um elétron e só tem um núcleo, todo átomo só tem um núcleo, ele é chamado de hidrogênio. E todo o universo é composto dele, tá? E dele nasce
o que nós chamamos de universo. Tá? Não esqueçam que não é só o hidrogênio. Existem muitos outros elementos químicos que já nascem nesse Big Bang. Mas nós não estamos falando de ciência, estamos falando de filosofia. Então o hidrogênio nos basta agora só como conceito. Significa matéria. Conceito de matéria. Hidrogênio agora é matéria. Vamos lá, gente. Tá? Este hidrogênio começa a se aglomerar, se agrupar, tá? Através de 4 forças físicas que foram constituídas nessa emergência. Quais são essas 4 forças? Tá? Eu vou só nominar para vocês. Tá? Força nuclear fraca, força nuclear forte, força eletromagnética e força da gravidade, as ondas gravitacionais. Tá? E essas 4 forças, através dessas 4 forças, se formou um tecido, um fundo, um painel, um suporte, um substrato. Esse suporte chama-se tecido espaço-tempo. Através dessas 4 forças é cunhado, é tecido esse. Por que chama-se tecido? Porque o espaço-tempo formam como 2 coordenadas de um pano. A trama do ordume, o sentido vertical e o sentido horizontal, dando uma ideia de tecido. Tá? Isso é uma maneira figurada de explicar o espaço e o tempo. Tá? Ou tempo e o espaço, tanto faz. Tá? Essa relação, cunhada por essas forças gravitacionais, eletromagnéticas, forças nuclear forte e força nuclear fraca, tá? Elas aglomeram os átomos de hidrogênio, fazendo com eles nebulosas, galáxias. As nebulosas estão nos interiores das galáxias. E essas nebulosas, que são massas muito grandes de hidrogênio, começam a se condensar, se aproximar, se aglomerar e formam as estrelas. As estrelas, então, o que são? As estrelas são o hidrogênio aglomerado, ajuntado, agrupado, condensado, apertado em si mesmo. Tá? O hidrogênio, na qualidade do primeiro átomo, com um elétron só, começa a ser apertado, começa a ser agrupado, prensado dentro dessa estrela, no interior dessa estrela, pela força gravitacional da estrela, por todas as outras forças que compõem a física, e começa a apertar um átomo contra o outro. Um átomo de hidrogênio começa a ser comprimido contra outro átomo de hidrogênio, tá? Até eles se fundirem e se tornarem um mesmo átomo, só que agora com 2 elétrons. Tá? Então nós temos o hélio, 2 elétrons rodando o seu centro, o seu núcleo. E assim, depois, a estrela vai se condensando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e formando todos os elementos da tabela periódica dos elementos químicos. Tá? Por que isso é importante, gente? Tá? Porque o Big Bang é o que dá origem ao que nós conhecemos como matéria. Tá? Levou milhares de anos para o conhecimento humano chegar a essa conclusão. E chegou a essa conclusão não só através de teoria, mas através também de experiência, do empírico, do conhecimento empírico, do conhecimento teórico. Ele vem há muito tempo trabalhando em cima disso para chegar nesta conclusão, que nós chamamos de teoria do Big Bang, ou seja, o surgimento da matéria, tá? Que toda ela é composta de energia, ou seja, composta de fótons, que por sua vez é composta de elementos emergentes, que uma nova fase da ciência hoje em dia trata deles, que é a mecânica quântica. Mas não vamos falar sobre mecânica quântica, vamos ficar só por aqui. Nós não somos cientistas, nós não temos que falar de ciência, temos que falar de filosofia. Onde está a filosofia? Chegaremos lá, espere um pouquinho. Tá?
De qualquer forma, estabelecemos então o surgimento da matéria através da energia, através do fóton, através da luz, ok? E assim, gente, nós vamos definir, tá, o Big Bang como formador, como sustentáculo da matéria. E da matéria a gente continua o nosso próximo passo no Filosofia Viva. Até mais, muito obrigado. Tchau, gente.